Eu fui diversas vezes campeão brasileiro. Para ir para um campeonato brasileiro, eu não tinha tanto problema, mas quando eu subi minha régua muito, quando eu cheguei no nível mundial, a cobrança, aquilo ali me... Então até um nível... Porque isso pode acontecer com algumas pessoas. Não me sinto nervoso. Eu não me cobro muito. É porque talvez você esteja num nível que aquela tua zona de referência, tudo bem, você vai bem. Mas se subir um pouco mais... Que nem eu, cara. Eu dificilmente fico nervoso antes de entrar no palco. Aí você vai fazer uma virada cultural, sei lá, pra 40 mil pessoas, não sei o que. Aí você fala, já mandou o jogo? Sei lá, tô dando um exemplo. Ou pode ser. Não, pegou? Ou perfeito. pode ser um show que você acabou de criar e você tá inseguro. De repente você tem que fazer inglês. Exatamente. Ou tal na plateia, tá uma pessoa que é muito importante que goste, sei lá. Isso aí. É isso aí. Você já matou. E ali eu comecei a estudar. E como eu já era formado em educação física. E eu falei, putz, se isso aconteceu comigo, isso deve acontecer com um monte de atleta. Aí eu falei, putz, vou ensinar a molecada também. Aí comecei a ensinar a molecada, comecei a trabalhar e aí me apaixonei visceralmente por comportamento humano. E aí começa um pouco dessa minha jornada de desenvolver pessoas nessa área. Mas eu comecei lá como atleta, comigo. Eu fiz uma conta. Eu acho... Mas é possível, desculpa só te interromper, não perde o fio da meada aí. É possível você não ter esse pensamento ou você vai ter esse pensamento e vai sobrepor ele com outro pensamento? É possível os dois. É possível os dois. Porque pra mim parece impossível não ter esse pensamento. A questão é o que você vai fazer com ele e como você faz pra contrapor isso. Isso. É possível os dois. Eu fui estudar e vi que tem na psicologia um termo chamado intenção de implementação. O que é isso? O que é? É assim, ó. Se tal coisa acontecer, então eu vou fazer tal coisa. É uma capacidade do ser humano de prever cenários e como ele vai reagir. Eu tenho muito isso. Isso chama intenção de implementação. Todos os cenários possíveis. Isso eu não consigo não fazer isso. Isso é top. É de mim. Tipo, numa situação de perigo, uma situação boa, eu tô sempre criando cenários, assim. Isso é... O que você tá fazendo é uma das coisas mais requintadas do treinamento mental. Mais requintadas. Mas às vezes isso me incomoda porque eu não consigo nem dormir de tanto cenário que você pinta. Né? Porque eu tenho uma coisa importante no outro dia, eu fico criando todos os cenários possíveis e analisando o que eu faria em cada um e eu falo, cara, eu só quero dormir, eu não quero ficar pensando nisso agora. Sim. E isso às vezes me atormenta. E aí eu tenho a televisão, assistir uma série ou tomar um Smirnoff Ice. Ou fazer uns negocinhos, entendeu? Que aí você precisa da ajuda da outra pessoa também, né? Mas sim. Eu tenho algumas formas porque às vezes cara, é uma coisa que dói na cabeça. Dói de doer mesmo, assim. Fala, cara, eu não quero mais pensar nisso e você não consegue, cara. É que você coloca muitos também, né? Mas se você colocar no máximo 3... Você começa a se perder. Não, você começa a se perder no meio dos cenários. E aí parece o Guerra Infinita, o doutor Estranho fazendo todas aquelas... todos os cenários possíveis. Todos os cenários possíveis lá. E, cara, às vezes eu quero só dormir, cara. Já pensei o suficiente sobre isso. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho que controlar, cara. Mas desculpa, você O que você pode fazer é só pintar ou desenhar 2 ou 3. É o que seria ideal. Não as variações de cada uma delas, assim. Cara, talvez possa acontecer 2 ou 3 coisas. Por exemplo... Mas não perde o fio do que você ia falar. Há uma semana atrás eu fiz um evento para 2 dias, chamado Hora H, treinando 3.200 pessoas. Beleza, tô lá no palco. Pau, pau, pau. Acabou a luz, brother. Tudo. Falei, tá bom, volta. Nada. Acabou a luz, total. E eu no palco. E aí isso nunca tinha acontecido comigo. Mas eu já tinha setado na minha cabeça, se alguma vez isso acontecesse, eu ia continuar falando. Eu continuei falando. Eu fiquei 15 minutos falando. Galera, é o seguinte, estão me ouvindo aí? Então, todo mundo em silêncio, liguem as lanternas e presta atenção. E continuei falando. E falava. Aí eu desci, fui até a galera, não dá pra ouvir. Voltei pro palco e continuei falando. Mas eu já tinha plantado na minha cabeça. Mas o que eu planto na minha cabeça não tinha sido se acabar a luz. Era assim, o que eu vou fazer se os meus slides não aparecerem? Eu nunca tinha desenhado. E aí eu sempre coloquei, eu não preciso de slide, eu sou o slide.